A 22 de maio de 1545, na sequência de um pedido feito pelo rei Dom João III ao Papa Paulo III, foi criada a Diocese de Leiria, separando-a da Diocese de Coimbra. As igrejas existentes na cidade eram de dimensões reduzidas, pelo que em 1559 iniciou-se a construção da Sé Catedral de Leiria, sob direção de Afonso Álvares. A Capela-Mor seria concluída em 1569 e o corpo da igreja e a fachada seriam terminados em 1572. Em 1574 seria finalizada a construção do edifício. O terremoto de 1755 provocou danos que obrigaram à reconstrução da fachada, que apresenta as marcas dessa intervenção nas molduras barrocas das suas janelas. Na sequência desse sismo, a torre sineira original, que era adoçada à igreja, também ficou destruída e seria substituída por uma outra separada do templo. Essa torre, em estilo barroco, seria edificada a partir de 1772 sobre a antiga torre medieval das Portas do Sol, que marcava a entrada sul nas muralhas do Castelo de Leiria. Este templo caracteriza-se pela sua sobriedade decorativa e pela grande amplitude do seu interior, dividido em 3 naves de igual altura, obedecendo ao modelo de igreja-salão. A Capela-Mor, da autoria de Baltazar Álvares e Frei João Torriano, tem uma abóbada em caixotões e possui 2 órgãos de tubos, assim como o cadeiral dos cônegos. Apresenta um retábulo manierista de gosto serliano contendo esculturas de 4 evangelistas e pinturas de Simão Rodrigues retratando episódios da vida da Virgem Maria. Na cabeceira existem 2 absidíolos. Do lado do Evangelho temos a Capela do Santíssimo e do lado da Epístola encontra-se um órgão de tubos. Os topos dos braços do transepto possuem capelas retabulares dedicadas a Nossa Senhora da Conceição, do lado do Evangelho, e ao Sagrado Coração de Jesus, no lado da Epístola. A Sé Catedral de Leiria apresenta características que a enquadram no maneirismo, possuindo afinidades com catedrais edificadas no mesmo período, como as de Porto Alegre e Miranda do Douro. A verticalidade do seu interior, associada às suas abóbadas em nervuras, algumas estreladas, suportadas por fortes pilares, revelam ainda uma influência do gótico. O interior possui uma harmonia que lhe é conferida pelas suas proporções que obedecem a cálculos matemáticos precisos na interseção renascentista entre arte e geometria. Por exemplo, a diagonal dos tramos das naves laterais é igual à largura da nave central. Adicionalmente, metade da largura da nave central mais a largura da nave lateral é igual à diagonal dos tramos laterais. O acesso ao batistério é feito através de um arco de volta perfeito assente em pilastras toscanas. É coberto por uma abóbada de nervuras com o fecho ornado pela pomba do Espírito Santo. Adoçada à cabeceira do templo existe um claustro com 3 alas e dividido em 2 pisos, sendo que o inferior possui arcadas de volta perfeita e o superior janelas de sacada. Em 1811, durante as invasões francesas, as tropas napoleónicas atearam um fogo no interior da Sé Catedral que destruiu a maior parte da ornamentação do seu interior.
Mais recentemente, o lajeado do chão foi levantado e substituído por outros materiais, provocando a destruição de vários monumentos epigráficos, tais como sepulturas brazonadas. Desde novembro de 2014, a Sé Catedral de Leiria encontra-se classificada como Monumento Nacional. Está prevista a musealização da Torre Cineira. Muito obrigado por ter vindo connosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.